Hoje nós vamos estar falando sobre a diferença dos programas do Express Entry. Roda a vinheta. Como todos sabem, se você quer receber vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, coloca o sino para tocar, que todas as vezes que eu lançar um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Hoje nós vamos estar falando de provavelmente o sistema mais famoso de imigração canadense. Praticamente a base dos principais programas de imigração para o Canadá. Que é nada mais nada menos do que o Express Entry. O que é o Express Entry? O Express Entry é uma plataforma criada em 2015 pelo governo canadense, onde juntou-se 3 dos principais programas de imigração para o Canadá. O Canadian Experience Class, o Federal Skilled Worker e o Federal Skilled Trades. 3 dos principais programas canadenses de imigração. Aliás, antes de 2015, esses programas já existiam. A única diferença é que em 2015 o governo unificou todos os 3 programas em um sistema de pontos chamado Express Entry, que é uma plataforma que gerencia os candidatos baseado, obviamente, na meritocracia. Então, a pessoa qualificando para um dos 3 programas, ela tem uma pontuação, de acordo com o perfil dela, onde ela pode concorrer a um convite para aplicar para residência permanente para o Canadá. E nós vamos estar falando hoje das 3 diferenças de cada programa. O Federal Skilled Worker é o programa mais velho de imigração para o Canadá, criado em 1967, é um programa que exige 1 ano de experiência profissional contínua dentro dos últimos 10 anos da data da aplicação. A pessoa, obviamente, tem que ter ali também uma comprovação financeira, um diploma pelo menos de um high school, claro, fazendo a equivalência, e, obviamente, a experiência profissional tem que ser adquirida dentro dos últimos 10 anos, mas sendo experiência técnica. E aí vai o que? Como que eu sei que essa experiência técnica ou não? Nós temos o famoso sistema de NOC Tier, ou Tier, que é a classificação de ocupação nacional no Canadá, que vai de nível 0 a nível 5. E todas as profissões são tabeladas de acordo com o Tier. Tem aqui, vou deixar o link aqui, obviamente, de uma matéria e um vídeo explicando sobre o que é NOC Tier para você. Então, o Federal Skilled Worker vai exigir 1 ano, nos últimos 10 anos, NOC Tier 0, 1, 2 ou 3, e também você vai ter que comprovar recursos financeiros para poder migrar para o Canadá nos últimos 6 anos antes da data da sua aplicação. Lembrando, se você tem uma oferta de trabalho, que é um LMIA, né, você não precisa comprovar os recursos financeiros para o Federal Skilled Worker. O segundo programa é o Federal Skilled Trades. Esse programa já exige que você tenha 2 anos de experiência nos últimos 5 anos em algumas funções que o Canadá considera trades. Para você aplicar para este programa, você tem que ter um certificado de uma província regulamentada no Canadá, ou você precisa ter, obviamente, um LMIA para aquela função. A experiência tem que ser 2 anos nos últimos 5 anos para poder aplicar. É um programa bem antigo, hoje também ele não é tão convidado, não tão forte, simplesmente porque os outros 2 sobressaíram ele, mas ele continua ainda como opção de imigração para o Canadá. E o terceiro programa, provavelmente o mais famoso, é o Canadian Experience Class, que exige 1 ano de experiência dos últimos 3 anos da data da aplicação no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Lembrando que o trabalho tem que ser um trabalho remunerado com o status de trabalhador. Quer dizer, você não pode estar aqui estudando e usando a experiência de trabalho. Você tem que estar com Open Work Permit, Closed Work Permit, ou, obviamente, um visto aí, fechado com LMIA, um PGWP, Working Holiday Visa. E fechar 1 ano dos últimos 3 anos, que são 1.560 horas, porque o governo só calcula 30 horas por semana como full-time, no período dos últimos 3 anos. E não precisa ser na mesma NOC Tier, mas lembra que o Tier tem que ser 0, 1, 2 ou 3, e você pode misturar os tiers ali e juntar as experiências dentro do Canadá. Lembrando que você tem que estar fisicamente dentro do Canadá para a experiência computar e ser válida. Se não for dentro do Canadá, a experiência não vai valer. E agora nós vamos tentar explicar a diferença dos 3 programas. E agora nós vamos estar falando da diferença dos 3 programas do Express Entry.
Lembrando que, uma vez que você qualificar para um dos 3 programas, você pode receber um ITA, que é o Invitation to Apply for PR, né? Ou uma província pode convidar, dependendo da província que você tem interesse, e se ela tem um programa de imigração ligado ao Express Entry. E você pode receber o interesse da província. Claro que tem província que vai exigir que você faça um cadastro no sistema deles primeiro para poder receber o interesse no Express Entry. E já outras não exigem isso, por exemplo, como Alberta ou Ontário. Vamos lá, a diferença entre os 3 programas. O Canadian Experience Class, como eu falei, vai exigir 1 ano de experiência canadense nos últimos 3 anos, no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. O trabalho tem que ser experiência como funcionário, não pode ser uma experiência como self-employed ou autônomo, você tem que ser funcionário de uma empresa, a não ser que você seja médico, então médico pode ser como autônomo, né? Você não precisa ter comprovação de estudo, o nível de inglês, obviamente, é de acordo com o NOC. Então, níveis de NOC, Tier 0, 1, preciso CLB 7 de inglês, equivalente ao CELPIP ou IELTS. Nível NOC Tier 2 e 3, preciso nível 5 de inglês. Não existe a comprovação também financeira, porque você já trabalhou no Canadá há 1 ano. Então não existe a comprovação financeira e não existe a comprovação de educação. Mas exige a experiência como funcionário e exige, obviamente, a prova de inglês. Claro que, como é um sistema de pontuação, se você tem a prova de inglês, a equivalência, tudo que você puder de diploma do Brasil, experiência fora do Canadá, vai pontuar no Express Entry. Mas para qualificar para o programa, somente essas são as exigências. Federal Skilled Worker exige 1 ano de experiência contínua nos últimos 10 anos em qualquer NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Você pode misturar NOCs, mas o primeiro qualificatório tem que ser 1 ano contínuo remunerado. O nível de inglês tem que ser no mínimo CLB 7, ou em inglês ou em francês. Tá? E você também tem que comprovar recursos financeiros nos últimos 6 meses antes da data da sua aplicação, do seu convite. Então, lembrando que o Federal Skilled Worker vai exigir comprovação financeira ou um LMIA ou um LMIA Exempt Work Permit Job Offer, ok? O terceiro programa é o Federal Skilled Trades. Lembra que eu falei? Você tem que ter 2 anos, dos últimos 5 anos, de experiência em um dos trades que é tabelado no sistema da imigração. Então, trades na área de construção, na área de eletricidade, tudo que é considerado um trade no Canadá, você precisa ter 2 anos, os últimos 5 anos de experiência, você tem que ter uma LMIA, uma Job Offer, ou uma licença, um certificado que autoriza você a praticar aquela profissão no Canadá. E lembrando que o nível de inglês, obviamente, muda. Então, o speaking e o listening tem que ser nível CLB 5 e o reading e o writing CLB 4. Se você ter isso, você pode qualificar para o Federal Skilled Trades e também receber o convite para aplicar para a residência permanente. Então, nós temos 3 principais programas de imigração para o Canadá dentro de uma tabela, de uma plataforma que chama-se Express Entry, que é baseado, obviamente, no sistema de convites. O Express Entry geralmente convida a cada 2 semanas, faz uma rodada de convite convidando os candidatos com maior pontuação. Vai a dica, inglês, francês, educação e experiência são chave para você ter um bom perfil no Express Entry. E aí, vamos aplicar para o Express Entry? Deixe seu comentário, deixe seu like, que a gente vai se falar no próximo vídeo. Um abraço.